Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Bom, este sábado, como todos sabem, Jorge Antônio Ouro e eu estaremos em São Paulo, no Hotel Boulevard São Luís, na Avenida São Luís 234, onde nós vamos dar palestra das 14 às 18, 19 horas. Como o espaço já está lotado, não temos mais espaço para ninguém, eu estou solicitando hoje ao vivo aqui para todos vocês que compareçam até às 13h30 para que a gente possa começar em tempo hábil, sem prejuízo daquelas pessoas que vão estar lá no horário certo. E assim nós fazemos um evento harmônico, onde todos poderemos usufruir de todo esse conhecimento, esses festejos dos 6 anos de vida inteligente. Então, nesse próximo sábado, Jorge Antônio Ouro e eu estaremos aí em São Paulo, no Hotel Boulevard São Luís. Por favor, compareçam às 13h30, não esquecendo de levar 1 quilo de arroz ou de feijão. Se quiser trazer os dois também, os pobres de rua de São Paulo agradecem, e nós vamos estar aí com vocês. Então, até lá. O Vida Inteligente agora também passa a ser transmitido pela TV Cidade, canal 38 em Porto Velho, Rondônia. Tá aí o Vida Inteligente abrindo fronteiras, é bom para todo mundo e para nós também. Bem, um grande abraço a todos aqueles que estão conosco todas as quintas-feiras. E hoje nós trazemos aqui um tema, como sempre, né? Os temas do Vida Inteligente são sempre diferentes, porque nós detestamos a mesmice e somos adeptos da desmistificação e da desmitificação das coisas. Isso nós estamos fazendo há 6 anos e vamos continuar até quando tiver que ser. Você já ouviu falar que antigamente, né, as pessoas viviam muito tempo e hoje nós já temos dificuldade em nos mantermos vivos? Talvez pela alimentação, talvez pelas doenças, pelo estresse, não sei, essas coisas todas. Então você que está há muito tempo ouvindo sobre envelhecimento, preocupado com a sua estética, com o seu amanhã, como vai ser o seu futuro, se você vai estar de bengala no hospital, sentado. Então hoje nós estamos trazendo aqui uma doutora, uma médica, que vai falar para a gente sobre medicina de rejuvenescimento, se é que eu posso chamar esse termo, né? Acho que não é o termo adequado. Boa noite, doutora. Boa noite. Qual é o termo mais apropriado para o que nós vamos falar hoje? Bom, trata-se de uma medicina que chegou no Brasil há cerca de 12 anos. E ela não se trata ainda de uma especialidade médica. Sim. É uma área de atuação que ainda não está reconhecida pelos órgãos oficiais, como é o caso do Conselho Regional e o Conselho Federal de Medicina. Mas, de qualquer das maneiras, é uma área onde nós estamos buscando dar às pessoas qualidade no seu envelhecimento. Tanto é que o tema da nossa conversa de hoje é longevidade saudável, né? Isso. Vamos desmistificar já uma coisa, como eu disse no começo. Qual é a função, a doutora Margarita, qual é a função do geriatra, qual é a função do andrologista e qual é a função, vamos dizer, da gineco nessa questão da longevidade? Bom, não são áreas conflitantes ou não? Não hipótese alguma. O ginecologista, a minha formação inicial foi ginecologia e obstetrícia. Sim. O ginecologista, ele é um profissional bastante habilitado, bastante habilidoso também para tratar das questões todas femininas. E aí vai chegar num momento em que a reposição hormonal cai muito bem para a ginecologia, onde as pessoas estão, onde as mulheres estão envelhecendo, começam a apresentar... A partir de que idade, doutora? Bom, a reposição hormonal, não existe uma idade específica. Não existe idade, tá. O que existe é necessidade ou não de reposição hormonal. Você me perguntou sobre o andrologista, andrologista, também o urologista. São profissionais que estão aptos a tratar da saúde do homem. Sim. O ginecologista da mulher. Perfeito. E existem inúmeras patologias, tanto masculinas quanto femininas, mas tem um momento em que os dois se encontram,
que é a necessidade de reposição hormonal. Exato, esse que é. O geriatra trata das pessoas que estão na terceira idade, né, que estão envelhecendo. O geriatra, ele cuidaria então de pessoas que não têm mais condição de ter uma terapia, se assim podemos chamar, eu não quero usar termos inapropriados, que já não tem mais solução. O geriatra pode fazer também uma medicina de anti-envelhecimento? Não? Com toda certeza. Com toda certeza? Com toda certeza. Qualquer profissional dentro da medicina, independente da especialidade que esse profissional esteja atuando, ele não só pode, como deve, desde que seja treinado para isso, desde que tenha conhecimento dessa área da medicina, pode e deve estar fazendo, porque é uma área que visa basicamente a qualidade de vida. O que acontece? Eu discordo um pouco, né, de ti quando você fala assim, a espécie humana vivia muito e agora está vivendo pouco. Pelo menos diz ali, se você lê aqueles livros, dizem que tinha os Matusalém da vida, né? Não, mas na média, tudo em medicina, a gente tem que estudar vendo o comportamento da maioria. Sim. E o que acontecia? Na pré-história, os nossos ancestrais, os proto-hominídeos, eles viviam caçando e eventualmente eram caça. Sim, então isso fazia o quê? Que a expectativa média de vida desses proto-hominídeos fosse em torno de 17 anos. Puxa, isso eu desconhecia. Já em Roma Antiga, a expectativa média de vida girava em torno de 25 anos de idade. Na Idade Média, a expectativa média de vida era em torno de 33 anos. E até aproximadamente 100 e poucos anos atrás, nós, da espécie humana, vivíamos até em torno de 45, 47 anos de idade. Por quê? Dificilmente alguém da espécie humana passava dessa idade. Por quê? Porque a natureza, ela nos configurou para vivermos enquanto somos úteis a ela, ou seja, enquanto temos a capacidade de procriação. Então, a natureza configurou cada espécie animal para viver um tempo X, Y ou Z. Isso é verdade. Por exemplo, um cachorrinho doméstico, ele vive em torno de 12, 13 anos. Isso. Um elefante, 50, 60 anos. Um crocodilo, 90 anos. Ora, por que um vive 90, o outro vive 10, 12? Boa pergunta. Porque a natureza fez assim. A Tá. natureza configurou cada espécie para viver um tempo X, Claro. Y, Z, enfim. E a espécie humana? Para a gente saber para quanto tempo nós fomos configurados para viver, nós temos que olhar para a história natural da nossa espécie. E nós somos uma espécie que habita e evolui no planeta há 5 milhões de anos. E nesses 5 milhões de anos, o que nós observamos? Que a gente não passava, em geral, da faixa ali dos 45, 50 anos. Por quê? Porque nós atingimos o pico da nossa performance metabólica em torno dos 25 anos. Isso, 25 mesmo. 25 a 30 Eu li anos. sobre isso e achei muito baixo, mas é a verdade isso, né? Evidente. Qualquer um de nós, se fizermos uma análise retrospectiva da própria vida, vai pensar, como é que eu era no tempo da faculdade? Bom, vamos pegar aqui. Eu fiz faculdade de medicina. Sim. A gente tinha aula de manhã, à tarde, à noite, emendava com plantão no hospital universitário, saía no dia seguinte, emendava com a aula do dia inteiro. Uma disposição incrível. E muitas vezes, quando pensava que ia chegar em casa para dormir, não ia dormir nada, tinha que estudar porque tinha prova. Então, nenhum de nós se queixava de cansaço, de fadiga. Nada, é verdade. Estávamos sempre muito dispostos, com uma capacidade, uma velocidade de raciocínio absolutamente impressionantes. Sim, isso mesmo. Cada livro que a gente tem que estudar, se a gente olha hoje, dá um desespero. E a gente não sabe como é que aquilo tudo entrou na cabeça. Letrinhas pequeniníssimas. Exatamente. Então, por quê? Porque nessa fase dos 20 anos, 20 e poucos, a gente está no pico da nossa performance metabólica. A espécie humana atinge o seu pico nessa fase. E coincide também com o pico da performance para a questão reprodutiva também. A natureza é inteligente.
Então, quer dizer, a partir desta idade, ou seja, tanto no homem quanto na mulher, ou não? Ou tem Tanto diferença? no homem quanto na mulher. Então, o nosso auge é 35 anos, eu li alguma coisa ou não? 35 a gente já está em declínio. Já está em declínio. Então, assim, o que acontece? Quando a gente está falando de metabolismo, o que significa essa palavra mágica, né? Metabolismo. Metabolismo nada mais é do que o equilíbrio entre os hormônios que constroem e os hormônios que destroem. Opa, quais são? Existem duas categorias muito distintas aí. Tá. Então, os hormônios que constroem são chamados hormônios anabólicos. Vou te dar alguns exemplos. Sim. Então, hormônios que constroem. A dehidroepiandrosterona, popularmente conhecido como DHEA ou DEA. O DEA é fundamental para a nossa sensação de bem-estar físico, ânimo, disposição, gás, energia. E ele começa a cair a partir dos 25 anos de idade. Por que ele começa a cair? Metabolicamente? Porque a gente atinge o pico, eu estou falando 25 anos em média, Sim, né? em média, claro. Mas a gente atinge o pico da nossa performance. A partir desse momento, a natureza vai nos preparar para envelhecer e morrer. Sim. Então, o DEA é o primeiro hormônio, em geral, que começa a cair em qualquer um de nós da espécie humana. E ele começa, o que mais precocemente cai. Curiosamente, o DEA, quando ele começa a cair, a fração dele que cai é justamente a fração que está atrelada ao colesterol. Opa! Então assim, vamos dizer assim, ao mau colesterol. Sim. Então, quando ele cai, ele deixa esse colesterol livre para sofrer oxidação. Existe uma discussão sobre colesterol, né, hoje em dia, né? Existe. A maioria combate o colesterol de uma forma e, na verdade, a coisa não é bem assim, né? Eu acho que a gente tem que ter muito bom senso claro, quando fala muito nesse estudo, assunto, exatamente. Né? Mas um dos motivos que o colesterol sobe com o passar do tempo é que o colesterol ele é a matéria-prima para a formação desses hormônios todos. Olha que importante isso é importante. E claro, se nós vamos perdendo a capacidade de formar hormônios, vai sobrar mais matéria-prima. E se eu tomo o remédio, por exemplo, para baixar meu colesterol, eu não vou estar prejudicando o DEA, como a doutora disse? Não, ou não? Se você está tomando um remédio para baixar o seu colesterol, é porque alguma indicação clínica você tem para isso. Sim. Só que em medicina tudo é avaliado a em relação conjunto, né? custo-benefício. Então, a gente sabe que existem indicações e que pessoas que usam remédio para colesterol, se estão usando é porque está bem indicado, mas, como tudo, existe o lado ruim. E tem que ter todo o acompanhamento, porque é um conjunto, como já disse. É um conjunto. Né? Então, o que a gente faz? Normalmente, pessoas que usam remédio para baixar colesterol, nós temos o cuidado de tentar minimizar os danos que o medicamento para baixar colesterol pode, eventualmente, trazer ao organismo humano. Desde uma aspirina que a gente tome, existe Sim. o benefício, mas existe o custo. Com certeza. Né? Então, aí depois disso o DEA começa a cair em torno dos 25 anos. Sim. Vocês homens, por exemplo, começam a perder testosterona, que é outro hormônio que constrói um hormônio anabólico, em torno dos 30 anos. Puxa e isso vida. vai ser mais precoce ou menos precoce, mais intensa, essa queda vai ser mais intensa ou menos intensa, de acordo com o estilo de vida que a pessoa adote. Deixa eu fazer uma parte oportuna aqui, nesse aspecto, porque conversando, mesa de homens, você sabe como é que é. Nós falamos, se fala de mulher, claro, mas se fala de coisa séria também, não que mulher não seja coisa séria. Dizem a questão, a frequência sexual tem alguma coisa a ver com manutenção ou produção do testosterona ou não? Tem a ver. Opa, só que tem um detalhe muito interessante nessa história. Quando o homem chega a perceber a diminuição da quantidade ou da qualidade do seu desempenho sexual, como este já é um sintoma terminal da deficiência de testosterona, quando o homem chega a sentir isso, é porque ele já está com essa deficiência há muito tempo. O que acontece?
o homem vai perdendo testosterona, só que perde devagarinho. Fazendo sexo ou não fazendo, quer dizer, o sexo, a frequência sexual, ela não vai Não, interferir ela não vai... na produção, manutenção, nada. Ele vai envelhecer do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então é um Pra mito, envelhecer, é um mito já quebrado. Para envelhecer, basta estar vivo. Sim, né? sim. Então, qualquer um de nós vai continuar envelhecendo na medida em que continuar vivo. Então, a testosterona, a deficiência de testosterona traz sintomas como sensação de cansaço, diminuição da capacidade de trabalho, o homem se queixa, um sintoma muito comum é assim, poxa, eu não consigo mais fazer tudo que eu fazia. Perfeito. Por exemplo, eu trabalhava o dia inteiro, eu saía com os amigos, eu ia para balada. Hoje já não tenho tanta disposição. Hoje eu tô querendo chegar em casa e querendo que o mundo se acabe, porque eu quero dormir. Né? Então isso é um sintoma típico de deficiência de testosterona. Depressão também viria com... Também. Só que aí, vocês homens, lamentavelmente, sofrem um pouco mais do que nós mulheres. De quê? Porque nós mulheres... Da queda hormonal? Então, assim, qual é o comparativo que a gente poderia colocar? O homem perde testosterona, qual é o equivalente na mulher? É o estrogênio. Estrogênio. Então, aquele é o hormônio que quando ele falta, quando a gente não consegue mais produzir, a gente entra em menopausa. E por isso que é chamada a deficiência de testosterona de a menopausa masculina. A andropausa, a andropausa, né? Então, é popularmente conhecida como menopausa masculina. Então, vocês vão sofrendo muito lentamente com isso. E por isso não percebem muito esse sintoma. E paralelamente a isso, vocês homens têm um hormônio no organismo de vocês chamado estradiol, que é o mesmo nosso. Por que vocês têm esse hormônio? Porque ele é fundamental para a proteção do neurônio. Ele é fundamental para o aspecto cognitivo. Só que vocês, homens, toleram muito bem até uma certa altura de estradiol. Na medida em que o estradiol vai aumentando e a testosterona vai baixando, esse efeito é absolutamente catastrófico para um organismo do sexo masculino. Então, isso aqui que você acabou de dizer, todos esses sintomas é sinal disso. Vai correndo para o seu médico. Vai correndo. Porque vamos dosar certamente você... Vamos dosar estradiol, porque o estradiol alto no homem traz aquilo que nós conhecemos muito bem no mundo do anti-envelhecimento, que é uma situação chamada de Great Old Man Syndrome, a síndrome do velho rabugento. Se não é. O indivíduo vai ficando Chatérrimo. absolutamente intolerável, insuportável. E os sintomas principais são depressão, irritabilidade, ansiedade, apatia, nervosismo, realmente cansaço a síndrome físico, do velho né? rabugento. É isso mesmo. E isso pode estar vindo ao mesmo tempo deficiência de estrogênio e deficiência de testosterona e aumento de estrogênio no homem. É interessante porque quando eu comecei, eu fiz 60 anos há pouco, já entrei na terceira idade, acho que é isso. Quando eu lia a respeito de reposição hormonal, a internet está aí, o Google, os livros, eu sentia um pavor, um medo danado, porque eu falo, puxa vida, se eu tiver que repor testosterona, eu não vou repor. Por quê? Porque eu via a forma de repor testosterona, por exemplo, sem os outros hormônios, claro, sim, né? Sem um leigo. Primeiro, os efeitos colaterais são tão grandes que eu falei, não, eu não vou me arriscar um câncer de próstata, nem uma série de outras coisas para repor hormônio. Então, se eu tiver que parar a minha atividade sexual ou qualquer coisa, vou parar, eu vou entrar, sou velho, acabou e Zé fini. Certo. Depois disso, apareceu o que nós vamos conversar agora, que nós estamos entrando na introdução, e eu vou te convidar outras vezes, porque o assunto é muito extenso e eu acho muito importante, tanto no homem quanto na mulher. E aqui nós queremos o bem-estar de todo mundo, queremos ser longevos saudavelmente. Aí eu li a respeito de uma técnica, eu estou falando errado, não é técnica, uma medicina, como é que é? Reposição hormonal bioidêntica. Quando eu li aquilo lá, bioidêntica, o que pode ser bioidêntico? O que é medicina
Que história é essa, que né? história é essa, na verdade? Bom, então, para a gente poder compreender um pouco melhor isso. Parece que não tem contraindicação, por isso que eu me entusiasmei. Então, assim, para a gente compreender um pouco melhor isso, né? A gente falava a respeito da expectativa de vida, né? Isso. Por que a espécie humana hoje está vivendo tanto tempo? Está cheio de velhinho por aí, com uma qualidade de vida péssima. É verdade. Né? Isso está onerando severamente os sistemas previdenciários. Com certeza. O governo está com uma sobrecarga violenta para conseguir manter um monte de velhinho tomando um monte de remédio. Sem dúvida, custeando isso tudo. E a previdência, né? As aposentadorias, as pessoas se aposentando e estão vivendo mais. Por quê? Porque a gente meio que tentou, a espécie humana passou uma pernada aí na natureza. A gente desenvolveu medicamentos, tecnologia, ciência, vacinas, equipamentos de suporte avançado à vida. E isso fez com que a gente vivesse mais. Sim. Só que também passamos a conhecer as consequências deste viver mais, que são diabetes, depressão, osteoporose, infarto, obesidade, hipertensão, AVC, doença senil degenerativa de Alzheimer, câncer. Isto. Então, todas essas doenças, elas de alguma maneira estão linkadas à deficiência dos hormônios. Puxa, então é o principal de tudo. É aí que entra a reposição hormonal. Então, quando eu vou repor um hormônio, por exemplo, se a tua situação acaba de ser identificada como uma deficiência de testosterona, que a gente acabou de falar. Sim. O que é que eu tenho que repor? Testosterona. Tá. Testosterona é diferente, por exemplo, de 1-decanoato de testosterona. Vocês, homens, nós mulheres também temos testosterona no nosso organismo e é a testosterona que, para nós mulheres... E nós temos progesterona também, né? Vocês têm muito estradiol, tem progesterona também. Mas em nós mulheres, por que é importante a testosterona? Porque é ela que controla a nossa libido. Então, e começa a cair de um ponto em diante. Bom, o quê? Peraí. É interessante isso. Testosterona faz cair a libido feminina? Faz cair. Olha testosterona só, baixa vivendo e aprendendo, sério? Seríssimo. Estradiol também está ligado nisso, progesterona está ligada nessa situação, mas a gente não pode esquecer também da testosterona em nós mulheres. É ela uma das atrizes principais deste cenário todo. Puxa vida, olha... Fiquei surpreso com isso agora, não tinha a mínima ideia disso. Testosterona, a gente pensa que é hormônio masculino. A gente sabe que a mulher tem, mas que isso interferisse na... Não, a gente tem que ter, só que não pode ter demais. Claro. Né? Senão vai começar a ter uma série de efeitos indesejáveis, mas também não pode ter de menos, porque compromete a libido, compromete a sensação de bem-estar, compromete, inclusive, o humor da mulher. Tá? Que a gente chama de mal amada, né? Nós homens, assim, quando vocês estão de mau humor, né? Quando a gente vai repor um hormônio, repor significa o quê? Colocar de volta a mesma coisa que se perdeu. Repor. O próprio nome já diz. Então, se vocês homens, ou até mesmo nós mulheres, estamos em deficiência de qualquer hormônio, por exemplo, vamos pegar a testosterona que a gente estava falando. Se vocês estão em deficiência de testosterona, na hora de repor, eu tenho que repor o quê? Testosterona. Sem dúvida. Qual é a diferença, por exemplo, de uma testosterona para um propionato de testosterona ou um decanoato de testosterona? Ambos são sintéticos. Sintético significa foi feito em laboratório, mas isso não é crime nenhum. A diferença entre um e o outro é que o que a gente chama de sintético não bioidêntico, e daí popularmente a gente apelidou de sintético, ele não é igual ao que o organismo humano produz. Portanto, no momento em que ele chega na célula, ele não vai entrando sem mais nem menos, ele depende de um receptor celular. Então ele vai se atrelar nesse receptor celular de uma forma parecida com
humano, mas ele não é igual ao humano. Que o receptor vai perceber que o troço é idêntico, Não, que não é idêntico. é idêntico. Ele é Sabe o sistema sintético. chave-fechadura? Sim. Se eu chegar na minha casa e me der conta que, puxa, eu perdi a minha chave, né? Eu tenho algumas alternativas. Claro. Por exemplo, se eu posso pegar a minha chave reserva. Se eu pegar a minha chave reserva e abrir, a chave reserva, ela é o hormônio, grosseiramente comparando, bioidêntico. Tá, porque ele é isso. idêntico ao perfeito. que eu tinha antes. Isso. Já, se eu não tenho a chave reserva, se eu não sei onde é que está, enfim, qual é a outra alternativa que eu tenho? Eu posso ir ali na rua, eu cato um moleque de rua desses que sabe abrir em fechadura qualquer, ele vai lá com um grampinho, com um arame, mexe ali e abre a fechadura do mesmo jeito. Só que o dano que ele causou ali dentro dessa fechadura, talvez eu tenha que trocar essa fechadura daqui a uns tempos. Verdade, é verdade. Ela vai ficar meio mole, ela não vai ficar mais a mesma coisa, entendeu? É a mesma coisa, então, no nosso organismo. Grosseiramente falando, sim. é a mesma, é como se fosse isso. Então, o sintético, ele dá respostas farmacológicas. O bioidêntico, que é o idêntico ao que o organismo humano produz, ele produz respostas fisiológicas. Da onde surgiu então o bioidêntico? Por que é uma alternativa nova? E por que não se fez isso? Como se chegou ao bioidêntico? Por que O bioidêntico existe há mais de 50 anos. Tá, e por que a indústria farmacêutica, vamos chamar assim, por que se faz o sintético e não se fazia o bioidêntico? Quem foi que descobriu o bioidêntico, vamos dizer? O bioidêntico existe há muitos e muitos anos, bem como o sintético. Então, são alternativas de tratamento. No momento em que eu vou fazer um tratamento para um cliente, eu tenho essas duas opções, essas duas alternativas. Eu posso usar um sintético e posso usar um bioidêntico. E aí... A resposta é mais rápida do bioidêntico? Não. Não? Olha que interessante. Não é mais rápida, mas não quer dizer que seja mais lenta também. Dependendo da situação em que eu pego um cliente, ele vai ter uma resposta tão rápida quanto se fosse um sintético. O que acontece? Normalmente o sintético ele é feito assim. Como é que se usa ele? Se usa em baixa frequência e altas doses. Sim. Ou seja, por exemplo, um injetável, né? Você vai dar uma vez a cada 3 meses, 2 meses, 1 mês, dependendo de cada situação, vai dar uma dose maior para ser liberado lentamente. Já o sintético, o bioidêntico, nós preconizamos o uso exatamente ao contrário, baixas doses e alta frequência, ou seja, use todo dia em baixas doses, porque dessa maneira nós estamos buscando imitar a fisiologia humana, imitar o corpo humano, porque o organismo produz todo dia um pouquinho. Então é possível, por exemplo, então que eu volte com o tratamento bioidêntico, vamos dizer, com a reposição hormonal bioidêntica, eu posso voltar ao ápice da minha juventude, vamos dizer assim? Ou não chega a tanto? Eu vou reconquistar o meu bom humor, vou reconquistar a minha libido, a vontade, vamos dizer, e vou reconquistar também o bem-estar, a disposição? Não se pode, seria até mesmo leviano. Claro, não se pode generalizar e não se pode prometer, para sem todo dúvida. mundo. Mas muitas vezes a gente não consegue recuperar a mesma performance que tinha aos 25 anos de idade. Sim. Mas se recuperar parte disso, não tenha dúvida, já é melhor não do que tenha nada. dúvida, claro. E vem o grande medo, mas o hormônio não dá câncer? Eu acabei de dizer aqui, com a pesquisa que eu fiz. Então, olha só, o que acontece aí? No ano de 2000, a Universidade de Harvard fez um trabalho onde eles compararam o grupo de pessoas com 25 anos de idade e o grupo de pessoas com 60 anos de idade. O seu grupo aí, viu? Sim, eu entrei no grupo. O que acontece? O que eles observaram? Nas pessoas de 25 anos de idade, eles observaram excelente performance física, mental, intelectual, cognitiva, sexual. Foram olhar nesse mesmo grupo para a incidência de câncer. Não existe câncer em pessoas de 25 anos? Claro que existe. Bom, em primeiro lugar, trata-se de exceções. E a medicina é baseada na regra e não na exceção.
Né? E outra coisa, nós temos que entender que essas exceções, provavelmente são aquelas pessoas que já vieram com o seu defeitinho de fábrica. Sim. Não é mesmo? Ou então geneticamente, hereditariedade. Isso, tem uma série de fatores aí. Sim. Mas vamos pegar pela maioria, né? pela grande maioria. Então a incidência de câncer nesse grupo era muito pequena. Dos jovens. Das pessoas de 25 anos. E aí foram dosar os hormônios dessas pessoas e encontraram doses enormes, violentas de hormônios sendo produzidas. Muito bem. Pegaram então as pessoas de 60 anos. Observaram que todas as performances... Os dois sexos, ambos os sexos. Ambos os sexos. Então, por exemplo, pegaram um grupo de 60 anos e observaram o quê? Que todas as performances, a performance física, intelectual, mental, sexual, cognitiva, já havia declinado. Olharam estatisticamente para o número de pessoas com câncer nesse grupo de 60 anos. E a incidência é bastante alta. Foram dosar os hormônios dessas pessoas e encontraram isso aqui. Podemos então atrelar o câncer ao hormônio baixo? Hormônios, não só os hormônios endógenos produzidos pelo nosso organismo, não só não dão câncer, como eles nos protegem contra o câncer. Segunda novidade que é surpresa hoje também. Então, na medida em que somos mais jovens, temos altíssima produção de hormônio. Você conhece algum jovem de 18, 20 anos com câncer de próstata? Não. Não conheço. Nem eu. E o que acontece? Você vai analisar esses jovens, eles produzem quantidades cavalares de testosterona. Já pessoas de 50, 60, 70, 80 anos estão produzindo testosterona cada vez menos. E estão apresentando uma incidência de câncer de próstata muito alta. Quanto mais o tempo passa, menos hormônio produz, mais tem câncer de próstata. E o homem também é muito mais resistente nessa questão, o machismo masculino, né? Mas isso caiu muito. Não, caiu, mas continua. Continua porque eu converso com muitos homens e dizem, não, porque eu não vou no urologista. Eu fazer exame de próstata, não, só é PSA e acabou. Entendeu? Tá bom o PSA. Pelo menos é o que eles dizem pra você, né? Claro, né? É verdade isso aí, né? É claro. Mas então, o que eu acho... Antes da gente continuar, é importante que a gente faça, então, como objetivo é a gente fazer uma longevidade saudável, quais são e a partir de que idade se deve começar a preocupação? Preocupação com isso, preocupação no bom sentido, né? Quem quiser ser longevo, né? E saudavelmente longevo. Qual seria o caminho? Com que idade você deve fazer? As mulheres, a gente sabe, vocês também, muitas de vocês, mulheres generalizando, são relaxadas também, não fazem o acompanhamento a cada 6 meses, né? E um câncer desenvolve em menos de 6 meses, né? Entre um exame e outro você já tem um câncer. Eu conheço muitos casos, a doutora deve conhecer também. Seguramente. Em que época... Olha que incrível, a partir dos 25 nós já estamos homens envelhecendo. Mulheres também. Mulheres também. A partir de que momento deve-se tomar cuidado? Porque eu percebi que eu fiz os exames agora e o meu médico, ele me orientou uma bateria de exames que eu jamais havia feito. Porque antes era colesterol. Imaginava que existia, né? Não sabia. O hemograma completo, creatinina, urina, não sei o que, tal. Aí ele me deu uma bateria. Opa, era um universo totalmente novo. Falou, você está com uma idade agora que nós precisamos ver por isso. Então eu conheci um novo mundo. Pode ser que seja tarde, pode ser que não. É isso que eu quero chamar a atenção do meu público telespectador. Seria muito importante dizer quais os procedimentos ou que profilaxia as pessoas devem ter a partir de que idade para que tenham uma longevidade saudável. Bom, reposição de hormônio, ela não existe uma idade estanque. É a partir do momento em que a pessoa esteja necessitando. Mas vamos generalizar. Como nós começamos a envelhecer a partir dos 25 anos... Por incrível que possa parecer... Vamos tomar como ponto de partida isso. Tá. Né? A menos que antes dessa idade... Tenhamos esses sintomas que nós falamos. Tenhamos esses sintomas que a gente falou. E não falamos todos? Faltou déficit de memória, má qualidade de sono, insônia...
diminuição de concentração, Tá vendo? queda Porque de todo mundo pensa que cabelo. é por causa dos problemas diários, né? Isso aqui, olha só, isso é Por importante. exemplo, deficiência da memória. Queda de cabelo? Queda de cabelos e unhas fracas está diretamente relacionada à deficiência de hormônio tireoidiano. Olha aí, ó. Tá? Essa sensação de, por exemplo, cansaço extremo, a pessoa acorda de manhã e parece que precisa de um guincho para tirar Isso da aí, cama. a gente ouve falar muito e disso. fica brigando com o soneca ali do despertador, fica programando para dali 5 minutos, faz umas 10 programações. Isso aí é muito característico de pessoas que estão em deficiência, estão com algum problema de produção hormonal a nível de suprarrenal, por exemplo. Então ele vai procurar o quê? Vai procurar o seu clínico geral ou já vai procurar alguém? Pode procurar o seu é clínico geral, pode procurar o médico que for da sua confiança. Sim. Porque assim, esses conhecimentos estão acessíveis a todo e qualquer médico hoje. Existem, inclusive, cursos de formação nessa área. Eu dou aula na universidade também sobre esse assunto, sobre reposição hormonal masculina e feminina, e os meus alunos, meus colegas, são das mais diferentes áreas que você possa imaginar. Então, para mim, que eu não sou da área médica, eu sou um médico frustrado, fiz até o primeiro ano só, depois não pude continuar. Mas me diga, os médicos, eles têm essa mente aberta hoje, vamos dizer? Tem sim. Você vai falar, estou sentindo isso aqui, ele vai te tratar. É até delicado você responder isso. Ele vai te tratar com aqueles exames normais ou ele vai ou os seus colegas hoje já têm uma mente mais aberta de perceber que aquilo lá pode ser problema de reposição, apesar de você ter 25, 30 anos de idade? Evidentemente, por exemplo, dependendo da especialidade que o colega tenha, ele prefere encaminhar para um outro colega. Sim, entendeu? Tá, mas, sim, por exemplo, claro. lá em São Paulo, onde a gente dá aula, a gente tem alunos que são psiquiatras, radiologistas, ortopedistas, oftalmologistas, todas as especialidades hoje estão fazendo curso de formação lá com a gente. E é muito interessante, muito bacana, porque essa interdisciplinaridade é muito rica e quem se beneficia muito com isso é o cliente. Não tenha dúvida, vai melhorar a qualidade de vida, vai melhorar o seu meio, o seu relacionamento familiar. Isso, e então assim... O velho rabugento. O velho rabugento, isso daí, sabe aquela coisa da velhinha que diz, ai, não aguento mais o seu pai. É assim mesmo. Ai, o vozinho tá insuportável. É isso mesmo. O vozinho tá caduquinho. Não, coitado, muito provavelmente ele está com deficiência de testosterona, deficiência de pregnenolona, que é o hormônio da nossa memória. Então, pessoas que têm doença de Alzheimer, em geral, são pessoas com baixíssimos níveis de pregnenolona. E a pregnenolona começa a cair aos 35 anos, em média. Sabe aquela coisa de onde é que eu deixei a chave? Como é que era o nome daquela pessoa? Para que horas eu marquei? O que eu tinha que falar mesmo? Essa coisa da memória recente é típica de queda de pregnenolona. E mais, a pregnenolona também interfere diretamente no humor. Esse exame de como é que é? Pregnenolona. Pregnenolona, ele é específico? Bom, ou ele sai no hemograma? Como é que é isso? Não nada sai a ver, no né? hemograma, não. Hemograma é... Hemograma é hemograma só. Então, o que acontece? A pregnenolona, aqui, para nós, é um pouco complicada de dosar. A gente tem que se basear muito na clínica, na queixa. Porque a pregnenolona, especificamente, como que ela é aferida? Através do nível de sulfato de pregnenolona no líquor, o líquido da espinha. Senhora, sim, quer dizer, então isso se torna inviável. Você tem que tirar o líquido da espinha. Então isso aqui para nós é inviável. Então, não se justifica fazer isso para dosar a pregnenolona, sendo que a gente tem um comportamento clínico, muitas vezes, do nosso cliente, que só falta um luminoso na testa dizendo, por favor, reponha a pregnenolona porque é isso que está faltando para mim. Puxa vida. Né? Mesma situação é com a melatonina, que é o hormônio, é o hormônio que induz o sono. Melatonina é hormônio? Puxa vida. Não é melanina, hein? Melatonina. Melatonina é o hormônio, é um hormônio que ele é produzido tanto na hipófise quanto no estômago. Por isso que pessoas que se submetem, por exemplo, à cirurgia bariátrica,
são pessoas que a gente tem que ter um cuidado muito grande com a melatonina. Eles começam a ter até distúrbios de sono. Por quê? Porque a melatonina é quem induz o sono e é quem nos coloca em sono profundo. Puxa vida, olha quanta E coisa. é durante o sono profundo que nós fazemos os processos de reparo, restauração, regeneração do nosso organismo. Por que, já que a doutora falou isso, doutora Margarita, por que que os hormônios, o bioidêntico, ele deve ser utilizado à noite? Essa que é a recomendação. Não, existem hormônios que devem ser usados preferentemente à noite e existem outros que devem ser usados pela manhã. É mesmo? Por quê? Porque nós estamos imitando a fisiologia. Tem hormônios que nós produzimos à noite. Tem hormônios que nós produzimos durante o dia, logo ao amanhecer. Então, sempre que houver a necessidade de uma reposição hormonal, dependendo do hormônio que for necessário, eu tenho que saber se esse hormônio é produzido durante o dia ou durante a noite, para poder orientar o meu cliente. E isso, como a doutora está falando, só médico sabe. Como é que eu vou lá saber que o hormônio é fabricado de manhã e outro de noite? Então isso é importante, não se automedicar. Eu tenho um medaço danado. Depois que eu li aquilo lá, eu fui procurar médico. Falei, fez muito bem. Doutora, o que é a tal da aromatase? A aromatase o nome é estranho, né? Tu não pensa que é perfume, alguma coisa. Por causa do aroma, não é? Exatamente. O que é isso? É uma enzima que nós temos no nosso organismo. E essa enzima, ela tem várias funções, mas o que ela basicamente faz também? Ela converte testosterona em estrogênio. Quando acontece isso? Bom, ela é uma enzima basicamente conversora, né, de um hormônio no outro. Só que, na medida em que a pessoa engorda, olha só, o que acontece? A aromatase, o sítio preferencial de deposição dela é o tecido gorduroso, que a gente chama de adipócito. Então, se a pessoa engordou, a pessoa fica com mais tecido gorduroso. Tem mais tecido gorduroso, vai ter mais aromatase. Tem mais aromatase, vai haver uma conversão maior de testosterona em estradiol. Por isso que os homens, quando começam, às vezes, a fazer uma reposição hormonal, se eles estão fora do peso, tem muita gordura, principalmente a gordura visceral, eles têm muita aromatase. E aí a conversão é muito grande de testosterona em estradiol. Por isso que a resposta pode ser mais lenta. Que eu posso entender, não adianta então você fazer um paciente seu fazer uma reposição hormonal bioidêntica sem estar associado à prática do esporte e sem associado a uma dieta. Isso é imprescindível ou não? Se ele estiver, claro, obesidade 1, grau 2, isso é importante? Eu posso te dizer o seguinte, que os resultados serão notoriamente diferentes em pessoas que fazem atividade física do que em pessoas que não fazem. Pessoas que estão com uma dieta adequada para a sua idade, de pessoas que não estão com uma dieta adequada. A resposta, então, é muito melhor. Seguramente. E veja que quais são as mais poderosas drogas que nós consumimos hoje? Chamam-se alimentos. Sem dúvida. E isso já se diz desde o tempo de Hipócrates, né? Que os seus alimentos sejam os seus remédios e que os seus remédios sejam os seus alimentos. Então, existe o anti-envelhecimento, que é um nome que a gente não gosta muito, porque isso veio dos Estados Unidos e Tem algum nome mais apropriado? Nos Estados Unidos significa uma coisa, aqui significa outra. Sim. Quer dizer, anti-envelhecimento para nós passa a impressão de que a pessoa não vai envelhecer. E não é isso, a ideia não é essa, sabe? O próprio nome já não é agradável, não, envelhecimento, não né? Então, isso pode ser chamado de qualquer coisa. O nome, na verdade, é o que menos importa. Sim. Tem gente que chama de medicina da longevidade, tem gente que chama de anti-aging, anti-envelhecimento. A gente não gosta muito dessa nomenclatura. O fato é que, independente do nome, o que nós visamos é beneficiar os nossos clientes com qualidade de vida. Quantidade de vida, eu, pessoalmente, tenho uma crença muito forte de que, mas isso é muito pessoal meu, claro. De que nós temos dia certo para chegar e para ir embora. Agora, a maneira como nós vamos passar esse período aqui, isso aí está nas nossas mãos.
Não, né? acredito Então, nisso. Nós podemos reduzir, né? Como podemos nós podemos prolongar. melhorar esse tempo, Sim. ou podemos piorar, podemos agregar coisas boas nesse tempo, ou não agregar, até mesmo desagregar. Então, o objetivo de toda e qualquer reposição hormonal, quando a gente está fazendo, é proteger as pessoas de doenças, é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Quanto mais cedo, melhor. Então, voltando ali, procure o seu médico se tiver com esses sintomas. Como cansaço, diminuição de memória. Não acredite que seja apenas estresse, aquela coisa do dia. Só estresse. Né? Não, até porque hoje é a palavra da moda. Qualquer coisa é estresse. Você está estressado. Sabe por quê? Porque o estresse é o maior acelerador do envelhecimento que existe. Existe uma comunidade no Cáucaso que começou a chamar a atenção da comunidade científica. Por quê? Porque, ao contrário do nosso dia a dia, são pessoas que não têm tomógrafo, não têm UTI, não têm serviço de urgência, não tem uma ambulância, não tem nem médico, não tem nada. Bom, e essas pessoas vivem, em média, 101 anos. Bom, então, essa comunidade, devido à sua longevidade... Foi estudada. Foi estudada. Claro. Qual é o estilo de vida, para ver como o estresse realmente é altamente impactante no envelhecimento e na qualidade e até mesmo na quantidade de vida dessas pessoas. Então, o que essa comunidade tinha de diferente? Eles elegem uma espécie de representante da comunidade, como se fosse, vamos dizer, um prefeito, um governador, mas enfim, é a pessoa, o líder da comunidade. Esse líder é quem vai resolver todo e qualquer problema da comunidade. O menininho lá está doente, não é a mãe nem o pai que vai se preocupar, é o líder da comunidade que tem a responsabilidade sobre aquela criança. São os Hunzas, o nome dessa comunidade. Sim. São os Hunzas. Então, o que foi observado? Que enquanto a média de vida dessas pessoas era de 101 anos, dos Hunzas, o do chefe da comunidade... 58. Olha só, ó, tá vendo? Já está... Então isso vida. Também vem a reforçar que realmente o estresse é o maior acelerador do envelhecimento que existe. Então, o que nós temos qual é o conjunto de medidas? A gente fala muito de hormônio, mas isso não faz milagre sozinho. Tá. Então, importante isso. Atividade física moderada. Moderada. Porque, nada de querer ganhar o mundo num dia só, exato. né? Exato. E atletas de alta performance são pessoas que estão expostas a um processo de inflamação crônica muito violenta. Então, são pessoas que fazem inclusive deficiências hormonais precoces. Puxa, olha só olha o que a doutora está falando. Atletas de alta performance são pessoas que merecem e necessitam de um olhar muito mais cuidadoso do seu médico. Exatamente por exigir mais do seu corpo físico, né? Exatamente, porque o estresse físico ali, e mais, eu vou além, são pessoas que sofrem uma pressão psicológica, emocional muito grande. Autocobrança também, sim, né? Se exige desses atletas alta performance o tempo inteiro. Sim. Né? Bom, atividade física então moderada. Tá. Alimentação. Como é que nós preconizamos de maneira geral a alimentação? Os alimentos, eles tanto podem favorecer a formação dos nossos hormônios, como podem deprimir a formação dos nossos hormônios. Porque são poderosíssimas drogas que nós consumimos diariamente. E nós preconizamos sempre aquilo que se chama de dieta em zona de equilíbrio hormonal. Em geral, grosseiramente falando, essa dieta, esse padrão alimentar, melhor falando, ele é caracterizado por 40% da alimentação voltada para carboidratos, 40% carboidratos, 30% proteínas e 30% de gorduras. 30% de gorduras? Permite-se 30% de gorduras? Sim, as gorduras vegetais, principalmente, são extremamente benéficas. Desde que não seja hidrogenada, né? São anti-inflamatórias, ajudam no nosso cognitivo. Então, por exemplo, ômega 3. Ômega 3, sim. É óleo. É gordura. Sim. Altamente benéfica, altamente anti-inflamatória.
né? Os processos crônico-degenerativos da idade, eles são processos inflamatórios. E o ômega 3, ele é altamente anti-inflamatório. Mas isso é importante, o que a doutora está falando, eu queria fazer um complemento, que é sempre com acompanhamento médico, Claro, né? Porque a gente se entusiasma, vê uma propaganda, não sei o quê, tome isso aqui porque isso aqui vai te dar bem, ômega 3 e não sei o quê, e lá vamos nós, compramos aquela coisa e tomamos. E há que se ter um cuidado muito grande, por quê? Porque os peixes do planeta por aí estão contaminados, né? Com metais pesados, com chumbo, dioxina, enfim. E da onde que está vindo esse ômega? Será que não é de peixe contaminado? Aí é que está. O grande segredo aí é se esse ômega é highly purified, é altamente purificado. Como saber, né? Existe a Fish Oil International Standard, ela é quem avalia a qualidade desses ômega 3. Lá fora. E aí, mas assim, qualquer lugar que se preze vai poder te apresentar um laudo da Fish Oil International Standard, te assegurando que aquele ômega é highly purified. Então, voltando a falar, a alimentação. Alimentação, então, nós já falamos física, atividade física, alimentação. Alimentação, reposição hormonal, tratamento do estresse, controle do estresse. Isso é importante, é um conjunto todo, né? É um conjunto. Vamos dizer, eu sei que cada caso é um caso, cada organismo é um organismo, você vai ter que fazer uma anamnese, um diagnóstico bem de cada pessoa é única. Esse tempo, vamos dizer, um tempo médio, desde que a pessoa seja dedicada, desde que a pessoa se dedique ao esporte, a uma alimentação saudável, seguir a regra, a determinação médica, em quanto tempo ele volta a se sentir melhor, deixa de ser um velho rabugento, apesar de ser jovem, pode ser um jovem rabugento também, né? A partir de quanto tempo nós começamos a ter essa percepção do bem-estar? A única resposta que eu me permito dar para você é a resposta honesta. Sim. Que é não sei. Não sei. Maravilhoso. Por quê? Porque cada um de nós... Essa que é a melhor, a honestidade é fantástica. É isso mesmo. É isso aí. É de cada um, né? Até porque se eu fosse mentir alguma coisa para você, isso ia gerar um estresse em mim. Não tenha dúvida. Que eu não me permito. Não, porque as pessoas, eu fiz essa pergunta... Que as pessoas querem saber. Claro que querem saber. Claro. Eles vão chegar no teu consultório e vão perguntar. Eu sempre, quando eles me perguntam isso, eu digo... Olha, a única resposta é a resposta honesta, é a sincera. Não sei. Ótimo. Mas isso você pode ter uma melhora já no primeiro mês de tratamento. Tem pessoas que demoram 4, 5 meses para começar a melhorar. Olha só, então. E vocês, homens, ainda ganham vocês têm uma vantagem sobre nós mulheres. Opa, qual porque vocês, homens, em geral, apresentam uma resposta clínica mais precoce do que nós mulheres. Uma resposta, é verdade mesmo? Vocês melhoram antes do que nós mulheres. Por quê? Porque o tamanho do receptor celular de vocês é diferente do nosso. Vocês têm uma área de receptor maior, significa que o hormônio chega, se atrela naquela área de receptor, como ele é maior, ele vai dar uma resposta mais rápida. A tendência é uma resposta mais rápida. Olha quanta novidade hoje eu vou te contar. Por isso, sempre é interessante que o casal faça a sua modulação hormonal, reposição hormonal. Importantíssimo. Só que é o seguinte, se no casal o homem começar a melhorar antes, não precisa ficar, a mulher não precisa ficar achando que o médico gostou mais, foi mais com a cara do marido do que com a cara dela, porque ele melhorou antes. Não é nada disso, não. É porque nós mulheres somos um pouco mais refratárias realmente ao início da resposta terapêutica. Essa informação é importantíssima, porque as pessoas podem desanimar, realmente achar que não sei o quê. Podem e olha desanimar, só, a mulher é diferente no homem na questão da receptividade. E outra coisa, disso. Às vezes chegam pessoas no consultório da gente que estão literalmente caindo aos pedaços. E tem ali deficiências crônicas, cumulativas de anos e anos. A gente não tem como devolver a qualidade de vida dessa pessoa em 20 dias. Não tem. Não, claro. Isso é honestidade acima de tudo. Né? Exatamente. Então, hoje é perfeitamente possível a gente saber qual é a nossa idade biológica. É possível? É possível, Como sim. se faz isso?
Por exemplo, idade cronológica é aquilo que o documento está dizendo que eu Claro, tenho. sim. Né? Idade biológica é como que o meu organismo está funcionando. Então, isso vocês têm uma tabela, um parâmetro, alguma coisa assim? Temos parâmetros de alimentação, parâmetros bem rigorosos que nós seguimos de composição corporal, onde nós estamos verificando num organismo humano quanto que ele tem de gordura, quanto que tem de músculo, quanto que tem de água e mais, nós conseguimos hoje fazer isso de forma segmentada. Nossa então Senhora. eu consigo saber, por exemplo, de músculo, tem X quilos de músculo. Quanto de músculo está no braço direito, quanto que está no esquerdo, quanto que está na perna direita, quanto que está na esquerda, quanto que está no tronco. O mesmo vale para a gordura. Tá? Então, a gente consegue avaliar a composição corporal. Tem alguns dados de exame clínico que também nós levamos em consideração. Tem os exames laboratoriais que são levados em consideração. Aquela bateria toda que você falou, sim, que é enorme, de sim. exames que você não sabia nem que existia. Não sabia né? que existia, não. Tudo aquilo a gente leva em consideração. Padrão alimentar e de atividade física. Então, um exemplo. A minha idade é biológica. Então, no meu organismo, tudo, absolutamente tudo em mim. O meu cérebro, a minha velocidade de raciocínio, a minha velocidade de processamento cerebral, o meu corpo, a minha disposição, tudo, o meu humor, tudo funciona em mim como se eu tivesse 27 anos. Mas eu tenho no documento 42. Então, isso é a diferença entre idade biológica e idade cronológica. Olha que maravilha. Então, mas por quê? Porque eu faço uma reposição hormonal desde sempre, né? Desde sempre. Vocês perceberam, eu percebi, eu não conhecia a doutora Margarita, né? Margarita Augusto, estou conhecendo ela hoje. Para mim é uma novidade o que ela trouxe, já vi que pelo menos sincera ela é muito. Ó, eu queria dar estamos quase em cima da hora, você vai voltar, por favor, nós temos muitas coisas para falar aqui, eu acho importante, principalmente. Deixa eu dar um recadinho antes. Lá em São Paulo, eu esqueci de falar, nós vamos ter o evento filmado pelo Isaac. O Isaac da BRV Vídeo vai estar lá conosco fazendo toda a cobertura. Está aqui o nome dele, o e-mail brvvideo.com.br, estão lá os telefones. Ele vai estar gravando e quem não puder comparecer, depois nós vamos disponibilizar. Doutora, eu fiquei insatisfeito com o conteúdo total. Nós vamos ter que voltar, claro. Eu já vi que é muita coisa, foi muito além da minha expectativa, porque eu esperava, o conhecimento, como eu digo, né, é uma pirâmide invertida. Né? Nós começamos a falar de uma coisa e abrem-se outros assuntos e a importantíssimos. A questão maior é a seguinte, né? O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Não tenha dúvida, disse tudo. Você falou o que você falou, envolve nutrição, envolve educação física, então não é um tratamento só, é um conjunto de fatores que podem nos levar. Então, só não vai ter longevidade saudável quem não quiser, segundo eu tive a oportunidade de falar com a doutora Margarita. Então, suas considerações finais, eu sei que você vai voltar aqui, né? Nós vamos combinar, vamos falar muito mais coisas que nós não pudemos falar hoje. O e-mail da doutora Margarita, vocês encaminhem para o Vida Inteligente, eu repasso para ela depois, uma outra oportunidade, quando os caracteres estiverem bem, nós já vamos colocar lá endereço, telefone. Sua clínica é aqui em Florianópolis, né? É, em Florianópolis. Onde fica? Fica aqui no centro. No centro da cidade, tá? É só marcar, comparecer. Eu deixo depois os contatos comigo. Deixo os contatos comigo, vocês escrevam para mim. Se tiverem dúvida, né? Claro, vão aparecer dúvidas, não tenho nem dúvida. E outra alternativa que as pessoas têm também é através do site longevidadesaudável.com.br. Olha que tema aqui, www.longevidadesaudável, tudo junto, .com.br. Inclusive lá tem outros vídeos, tem outras entrevistas e precisando de qualquer coisa, tendo qualquer dúvida, encaminha aí pra gente que a gente responde com o maior prazer. Trazer a doutora Margarita de volta aqui, numa próxima 15 dias, 30 dias, ela também dá aulas em São Paulo, mas nós vamos trazer aqui porque o tema é extenso e muito importante. Eu quero que todos os meus amigos, eu e todos os meus queridos, que é essa família grande, porque somos todos um, né? É
bem. Nós queremos que sejam todos longevos, mas longevos saudáveis. Nós queremos estar sorrindo, de bom humor, sem esse negócio de rabugento, né? Que já Nada de rabugento. Doutora, muitíssimo obrigado. Obrigada também, Eustáquio. E um grande abraço para vocês e um feliz sempre. E ela não se trata ainda de uma especialidade médica. Sim. É uma área de atuação que ainda não está reconhecida pelos órgãos oficiais, como é o caso do Conselho Regional e Conselho Federal de Medicina, mas, de qualquer das maneiras, é uma área onde nós estamos buscando dar às pessoas qualidade no seu envelhecimento. Tanto é que o tema da nossa conversa de hoje é longevidade saudável, né? Isso. Vamos desmistificar já uma coisa, como eu disse no começo. Qual é a função, a doutora Margarita, qual é a função do geriatra, qual é a função do andrologista e qual é a função, vamos dizer, da gineco nessa questão da longevidade? Bom, não são áreas conflitantes ou não? Não hipótese alguma. O ginecologista, a minha formação inicial foi ginecologia e obstetrícia. Sim. O ginecologista, ele é um profissional bastante habilitado, bastante habilidoso também para tratar das questões todas femininas. E aí vai chegar num momento em que a reposição hormonal cai muito bem para a ginecologia, onde as pessoas estão, onde as mulheres estão envelhecendo, começam a partir apresentar... de que idade, doutora? Bom, a reposição hormonal, não existe uma idade Não específica. existe idade, tá. O que existe é necessidade ou não de reposição hormonal. Você me perguntou sobre o andrologista. O Isto. andrologista, também o urologista, são profissionais que estão aptos a tratar da saúde do homem. Sim. O ginecologista da mulher. Perfeito. E existem inúmeras patologias, tanto masculinas quanto femininas, mas tem um momento em que os dois se encontram, que é a necessidade de reposição hormonal. Exato, esse que é. E Nosso tema. o geriatra trata das pessoas que estão na terceira idade, né, que estão envelhecendo. O geriatra, ele cuidaria então de pessoas que não têm mais condição de ter uma terapia, se assim podemos chamar, eu não quero usar termos inapropriados, que já não tem mais solução. O geriatra pode fazer também uma medicina de anti-envelhecimento ou não? Com toda certeza. Com toda certeza? Com toda certeza, qualquer profissional dentro da medicina, independente da especialidade que esse profissional esteja atuando, ele não só pode, como deve, desde que seja treinado para isso, desde que tenha conhecimento dessa área da medicina, pode e deve estar fazendo, porque é uma área que visa basicamente a qualidade de vida. O que acontece? Eu discordo um pouco, né, de ti quando você fala assim, a espécie humana vivia muito e agora está vivendo pouco. Pelo menos diz ali, se você lê aqueles livros, dizem que tinha os Matusalém da vida, né? Não, mas na média, tudo em medicina, a gente tem que estudar vendo o comportamento da maioria. Sim. E o que acontecia? Na pré-história, os nossos ancestrais, os proto-hominídeos, eles viviam caçando e eventualmente eram caça. Sim, então verdade. Isso fazia o quê? Que a expectativa média de vida desses proto-hominídeos de acordo com o estilo de vida que a pessoa adote. Deixa eu fazer uma parte oportuna aqui, nesse aspecto, porque conversando, mesa de homens, você sabe como é que é. Nós falamos, se fala de mulher, claro, mas se fala de coisa séria também, não que mulher não seja coisa séria. Dizem a questão, a frequência sexual tem alguma coisa a ver com manutenção ou produção do testosterona ou não? Tem a ver. Opa, Só que tem um detalhe muito interessante nessa história.
Quando o homem chega a perceber a diminuição da quantidade ou da qualidade do seu desempenho sexual, como este já é um sintoma terminal da deficiência de testosterona, quando o homem chega a sentir isso, é porque ele já está com essa deficiência há muito tempo. O que acontece? O homem vai perdendo testosterona, só que perde devagarinho. Fazendo sexo ou não fazendo, quer dizer, o sexo, a frequência sexual, ela não vai interferir na produção, manutenção, nada. Ele vai envelhecer do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então é um mito já quebrado. Para envelhecer, basta estar vivo. Sim, né? Sim. Então, qualquer um de nós vai continuar envelhecendo na medida em que continuar vivo. Então, a testosterona, a deficiência de testosterona traz sintomas como sensação de cansaço, diminuição da capacidade de trabalho, o homem se queixa, um sintoma muito comum é assim, poxa, eu não consigo mais fazer tudo que eu fazia. Perfeito. Por exemplo, eu trabalhava o dia inteiro, eu saía com os amigos, eu ia para balada. Hoje já não tenho tanta disposição. Hoje eu estou querendo chegar em casa e querendo que o mundo se acabe, porque eu quero dormir. Né? Então isso é um sintoma típico de deficiência de testosterona. Depressão também viria com... Também. Só que aí, vocês homens, lamentavelmente, sofrem um pouco mais do que nós mulheres. De quê? Porque nós mulheres... Da queda hormonal? Então, assim, qual é o comparativo que a gente poderia colocar? O homem perde testosterona, qual é o equivalente na mulher? É o estrogênio. Estrogênio. Então, aquele é o hormônio que quando ele falta, quando a gente não consegue mais produzir, a gente entra em menopausa. E por isso que é chamada a deficiência de testosterona de a menopausa masculina. A andropausa, né? A andropausa, né? Então, é popularmente conhecida como menopausa masculina. Então, vocês vão sofrendo muito lentamente com isso e por isso não percebem muito esse sintoma. E paralelamente a isso, vocês homens têm um hormônio no organismo de vocês chamado estradiol, que é o mesmo nosso. Por que vocês têm esse hormônio? Porque ele é fundamental para a proteção do neurônio. Ele é fundamental para o aspecto cognitivo. Só que vocês, homens, toleram muito bem até uma certa altura de estradiol. Na medida em que o estradiol vai aumentando e a testosterona vai baixando, esse efeito é absolutamente catastrófico para um organismo do sexo masculino. Então isso... Fosse em torno de 17 anos. Puxa, isso eu desconhecia. Já em Roma Antiga, a expectativa média de vida girava em torno de 25 anos de idade. Na Idade Média, a expectativa média de vida era em torno de 33 anos. E até aproximadamente 100 e poucos anos atrás, nós, da espécie humana, vivíamos até em torno de 45, 47 anos de idade. Por quê? Dificilmente alguém da espécie humana passava dessa idade. Por quê? Porque a natureza, ela nos configurou para vivermos enquanto somos úteis a ela, ou seja, enquanto temos a capacidade de procriação. Então, a natureza configurou cada espécie animal para viver um tempo X, Y ou Z. Isso é verdade. Por exemplo, um cachorrinho doméstico, ele vive em torno de 12, 13 anos. Isso. Um elefante, 50, 60 anos. Um crocodilo, 90 anos. Ora, por que um vive 90, o outro vive 10, 12? Boa pergunta. Porque a natureza fez assim. Sim. A natureza configurou cada espécie para viver um tempo X, claro. Y, Z, enfim. E a espécie humana? Para a gente saber para quanto tempo nós fomos configurados para viver, nós temos que olhar para a história natural da nossa espécie. E nós somos uma espécie que habita e evolui no planeta há 5 milhões de anos. E nesses 5 milhões de anos, o que nós observamos? Que a gente não passava, em geral, da faixa ali dos 45, 50 anos. Por quê? Porque nós atingimos o pico da nossa performance metabólica
em torno dos 25 anos. É, isso, 25 mesmo, 25 a 30 Eu anos. li sobre isso e achei muito baixo, mas é a verdade isso, né? Evidente, qualquer um de nós, se fizermos uma análise retrospectiva da própria vida, vai pensar, como é que eu era no tempo da faculdade? Bom, vamos pegar aqui. Eu fiz faculdade de medicina. Sim. A gente tinha aula de manhã, à tarde, à noite, emendava com plantão no hospital universitário, saía no dia seguinte, emendava com a aula do dia inteiro. Uma disposição incrível. E muitas vezes, quando pensava que ia chegar em casa para dormir, não ia dormir nada, tinha que estudar porque tinha prova. Então, nenhum de nós se queixava de cansaço, de fadiga. Nada, é verdade. Estávamos sempre muito dispostos, com uma capacidade, uma velocidade de raciocínio absolutamente impressionantes. Sim, isso mesmo. Cada livro que a gente tem que estudar, se a gente olha hoje, dá um desespero. E a gente não sabe como é que aquilo tudo entrou na cabeça. Letrinhas pequeniníssimas. Exatamente. Então, por quê? Porque nessa fase dos 20 anos, 20 e poucos, a gente está no pico da nossa performance metabólica. A espécie humana atinge o seu pico nessa fase. E coincide também com o pico da performance para a questão reprodutiva também. A natureza é inteligente. Então, quer dizer, a partir desta idade, ou seja, tanto no homem quanto na mulher, ou não? Ou tem diferença? Tanto no homem quanto na mulher. Então, o nosso auge é 35 anos, eu li alguma coisa ou não? 35 a gente já está em declínio. Já está em declínio. Então, assim, o que acontece? Quando a gente está falando de metabolismo, o que significa essa palavra mágica, né? Metabolismo. Metabolismo... Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Bom, este sábado, como todos sabem, Jorge Antônio Ouro e eu estaremos em São Paulo, no Hotel Boulevard São Luís, na Avenida São Luís 234, onde nós vamos dar palestra das 14 às 18, 19 horas. Como o espaço já está lotado, não temos mais espaço para ninguém, eu estou solicitando hoje ao vivo aqui para todos vocês que compareçam até às 13h30 para que a gente possa começar em tempo hábil, sem prejuízo daquelas pessoas que vão estar lá no horário certo. E assim nós fazemos um evento harmônico, onde todos poderemos usufruir de todo esse conhecimento, esses festejos dos 6 anos de vida inteligente. Então, nesse próximo sábado, Jorge Antônio Ouro e eu estaremos aí em São Paulo, no Hotel Boulevard São Luís. Por favor, compareçam às 13h30, não esquecendo de levar 1 quilo de arroz ou de feijão. Se quiser trazer os dois também, os pobres de rua de São Paulo agradecem, e nós vamos estar aí com vocês. Então, até lá. O Vida Inteligente agora também passa a ser transmitido pela TV Cidade, canal 38 em Porto Velho, Rondônia. Tá aí o Vida Inteligente abrindo fronteiras, é bom para todo mundo e para nós também. Bem, um grande abraço a todos aqueles que estão conosco todas as quintas-feiras. E hoje nós trazemos aqui um tema, como sempre, né? Os temas do Vida Inteligente são sempre diferentes, porque nós detestamos a mesmice e somos adeptos da desmistificação e da desmitificação das coisas. Isso nós estamos fazendo há 6 anos e vamos continuar até quando tiver que ser. Você já ouviu falar que antigamente, né, as pessoas viviam muito tempo e hoje nós já temos dificuldade em nos mantermos vivos, talvez pela alimentação, talvez pelas doenças, pelo estresse, não sei, essas coisas todas. Então você que está há muito tempo ouvindo sobre envelhecimento, preocupado com a sua estética, com o seu amanhã, como vai ser o seu futuro, se você vai estar de bengala no hospital, sentado. Então hoje nós estamos trazendo aqui
uma doutora, uma médica, que vai falar para a gente sobre medicina de rejuvenescimento, se é que eu posso chamar esse termo, né? Acho que não é o termo adequado. Boa noite, doutora. Boa noite. Qual é o termo mais apropriado para o que nós vamos falar hoje? Bom, trata-se de uma medicina que chegou no Brasil há cerca de 12 anos. Nada mais é do que o equilíbrio entre os hormônios que constroem e os hormônios que destroem. Opa, quais são? Existem duas categorias muito distintas aí. Tá. Então, os hormônios que constroem são chamados hormônios anabólicos. Vou te dar alguns exemplos. Sim. Então, hormônios que constroem. A dehidroepiandrosterona, popularmente conhecido como DHEA ou DEA. O DEA é fundamental para a nossa sensação de bem-estar físico, ânimo, disposição, gás, energia. E ele começa a cair a partir dos 25 anos de idade. Por que ele começa a cair? Metabolicamente? Porque a gente atinge o pico, eu estou falando 25 anos em média, Sim, em média, claro. Mas a gente atinge o pico da nossa performance. A partir desse momento, a natureza vai nos preparar para envelhecer e morrer. Sim. Então, o DEA é o primeiro hormônio, em geral, que começa a cair em qualquer um de nós da espécie humana. E ele começa, o que mais precocemente cai. Curiosamente, o DEA, quando ele começa a cair, a fração dele que cai é justamente a fração que está atrelada ao colesterol. Opa! Então assim, vamos dizer assim, ao mau colesterol. Sim. Então, quando ele cai, ele deixa esse colesterol livre para sofrer oxidação. Existe uma discussão sobre colesterol, né, hoje em dia, né? Existe. A maioria combate o colesterol de uma forma na verdade a coisa não é bem assim, né? Eu acho que a gente tem que ter muito bom senso claro, quando fala muito nesse estudo, assunto, exatamente. Né? Mas um dos motivos que o colesterol sobe com o passar do tempo é que o colesterol ele é a matéria-prima para a formação desses hormônios todos. Olha que importante isso, isso é importante. E claro, se nós vamos perdendo a capacidade de formar hormônios, vai sobrar mais matéria-prima. E se eu tomo o remédio, por exemplo, para baixar meu colesterol, eu não vou estar prejudicando o DEA, como a doutora disse? Não, ou não? Se você está tomando um remédio para baixar o seu colesterol, é porque alguma indicação clínica você tem para isso. Sim. Só que em medicina tudo é avaliado a em relação conjunto, né? custo-benefício. Então, a gente sabe que existem indicações e que pessoas que usam remédio para colesterol, se estão usando é porque está bem indicado, mas, como tudo, existe o lado ruim. E tem que ter todo o acompanhamento, porque é um conjunto, como já disse. É um conjunto. Né? Então, o que a gente faz? Normalmente, pessoas que usam remédio para baixar colesterol, nós temos o cuidado de tentar minimizar os danos que o medicamento para baixar colesterol pode eventualmente trazer ao organismo humano. Desde uma aspirina que a gente tome, existe o benefício, mas existe o custo. Com certeza. Né? Então, aí depois disso o DEA começa a cair em torno dos 25 anos. Sim. Vocês homens, por exemplo, começam a perder testosterona, que é outro hormônio que constrói um hormônio anabólico, em torno dos 30 anos. Puxa e isso vida. vai ser mais precoce ou menos precoce, mais intensa, essa queda vai ser mais intensa ou menos intensa, de